Bem, para aqueles de vocês que estiveram aqui durante toda esta série, esta manhã vou lançar uma surpresa para vocês. Em vez de irmos para a 1 Crônicas, quero que abram em Tiago, capítulo 1. É realmente importante que, se vocês têm uma Bíblia, abram em Tiago, capítulo 1. Eu digo a vocês, todos neste lugar estão prestes a ver sua vida em 3D, diretamente da Bíblia. Então abram em Tiago, capítulo 1. Agora, nossa série está em 1 Crônicas, capítulo 4. E nesta manhã quero falar com vocês sobre livra-nos do mal. Essas são as palavras diretas de Jesus quando falou sobre a oração, quando ensinou seus discípulos a orar. E acredito que isso é uma boa base para construirmos nesta série, onde estamos falando sobre orar assim. E se você não tem estado conosco, deixe-me te atualizar sobre por que acredito que esta é uma série tão importante e por que penso que hoje será tão impactante na sua vida. Quando você chega em 1 Crônicas, capítulo 4, é daí que temos partido nesta série. Literalmente, o que acontece é que você entra nesse contexto onde a Bíblia te dá um nome após o outro, após o outro, após o outro. Para aqueles de vocês que não entendem ao que me refiro, é a parte da Bíblia que vocês sempre pulam. Alguém pode dizer amém, não é? Literalmente a pessoa vai dizendo nome após nome após nome. Mas o que é tão interessante sobre esta série, o que é tão interessante sobre os 2 versículos que temos visto, é que enquanto você vai lendo sua Bíblia e é só nome, 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 é como se Deus parasse e dissesse: obrigado, eu não posso simplesmente te dar o nome deste homem. Eu preciso te mostrar a vida dele. Eu preciso dizer algo sobre a vida que ele viveu. E tenho que te dizer, é um grande momento quando o Deus do universo para e diz: eu preciso dizer algo sobre este homem. Então, quando você chega em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: Jabés foi mais honrado. É disso que se trata esta série, de orar dessa maneira. Diz que ele foi mais honrado do que seus irmãos. A forma como você e eu diríamos é que Jabés se destacava entre os demais, acima de todos os seus irmãos. Isso significava que ele estava em paz com Deus, que a prioridade da sua vida, o foco da sua vida, era viver e honrar a Deus. Diz, sua mãe o chamou de Jabés, dizendo, porque eu dei à luz com dor. Agora quero dizer, essa é a palavra que aparece literalmente no idioma original. A palavra dor é a que é utilizada, mas acho que para entendermos melhor, nossas palavras não são tão descritivas quanto as bíblicas, as históricas. Então, a melhor maneira para que você e eu entendamos a palavra dor é aflição, que literalmente ela o deu à luz em meio à aflição. Agora, isso é o que quero dizer, e quero que você entenda nesta manhã. Todos nós nascemos em meio à aflição, às provações, às tentações. Todos nós nascemos com os desafios e a dor que este mundo nos apresenta. Alguém poderia dizer amém? Quer dizer, todos somos assim, assim é a sua vida. Essa é a minha vida. Nascemos em um mundo cheio de maldade, um mundo cheio de aflição, um mundo cheio de tentações e desafios. Mas como enfrentamos isso? Vou lhes dizer, a oração é parte fundamental para enfrentar isso. Por isso a Bíblia diz no versículo 10, Jabes invocou o Deus de Israel. Ele orou a Deus. Ele orou ao único Deus verdadeiro. Ele pegou sua vida e a colocou nas mãos de Deus. E vejam o que ele orou. Ele diz, se de fato me abençoares, nós diríamos assim, que tu me abençoes muito. Há alguém aqui esta manhã ou online que gostaria de ser muito abençoado? Alguém pode dizer amém? Isso foi fraco. Por Deus, isso foi realmente muito fraco. Bem, que essa bênção chegue até você. Mas de qualquer forma, que tu me abençoes muito, que amplie o meu território. Literalmente, a maneira como deveríamos entender isso é, Deus, eu quero levar minha vida o mais longe que eu puder, mas te peço que seja tu quem a leve além do que eu jamais conseguiria sozinho. Quero que amplie minhas fronteiras. Me dê mais. Estou agradecido pelo que me dás, mas me dê mais. Olha isso e que tua mão esteja comigo. Fala sobre o poder e a presença de Deus. O que ele diz é que, onde quer que eu vá, em tudo o que eu fizer, não seja apenas o meu toque na minha vida, mas o toque de Deus sobre tudo o que eu tocar, sobre cada lugar aonde eu for. É uma oração enorme. Depois ele ora o que eu quero analisar nesta manhã. Que me livres do mal para que não me cause dor. Jabes basicamente ora aqui. Senhor, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Essa é a oração que Jesus nos ensinou que devemos fazer. É isso que ele diz. Ele diz, Deus, você me ajudaria com as provações? Você me ajudaria com as tentações? Você me ajudaria com os desafios que a vida vai me apresentar? Essa é a sua oração. Ele está dizendo, Deus, me ajuda com essas coisas. E então ouçam, a principal razão pela qual fazemos esta série é que vocês não a fariam se eu não estivesse aqui. Não estaria na Bíblia se eu não estivesse aqui. Veja o que diz. E Deus lhe concedeu, deu-lhe o que pediu.
E eu acho que o que estamos tentando fazer nesta série, ainda temos mais uma semana e vamos finalizá-la e aprofundar nisso com a resposta de Deus na próxima semana. Mas isso é o que eu quero que vocês entendam, quero que compreendam. Acho que o quarto pedido é o mais importante. Agora ele pediu, abençoa-me muito, amplia minhas fronteiras, faz mais através da minha vida do que eu posso fazer por mim mesmo. E orou para que a mão de Deus estivesse sobre ele. Onde quer que fosse, que tivesse o toque de Deus sobre sua vida. E acredito que esse é o pedido mais importante. E aqui está a razão. O fato de ele experimentar ou não esses 3 primeiros pedidos depende de Deus livrá-lo do dano e protegê-lo do mal. Por isso acredito que isso é o mais importante. Jabez entendeu. Posso pedir todas essas coisas, mas se minha vida não estiver protegida, se eu não receber ajuda nas provações, nas dores e nas dificuldades da vida, nunca terei tudo o que tu tens para mim. Na verdade, acredito mesmo que Jabez está falando sobre o pecado, está falando sobre provações, está falando sobre tentações em sua vida. Ele percebe o impacto que elas podem ter em sua vida. Literalmente, você poderia dizer assim, Jabez diz, Deus, abençoa-me muito, faz com que minha vida vá além do que eu poderia alcançar, que tua mão me guie. E de verdade quase poderia ser dito assim, Senhor, ajuda-me a não estragar tudo. Isso é realmente o que se poderia chamar de oração. Ajuda-me a superar as provações, as tentações e as dores que a vida me reservará. Ajuda-me a não responder mal, a não enxergar mal, a não ter a perspectiva errada e a não estragar tudo o que tu estás tentando fazer. Não tenho nenhuma dúvida de que o pano de fundo desse pedido em particular de Jabez era o que o pecado poderia lhe custar. Ele ora para que a mão de Deus esteja com ele. E então ele está dizendo algo como, mas Senhor, não deixe que eu me engane. Não deixe que eu estrague o que tu estás tentando fazer. Ele estava plenamente consciente. Ouça com atenção o impacto que as provações, tentações e dores que ele enfrentou na vida e os desafios poderiam ter em sua vida. Agora pense em nós e pense nisso. Todos olhem aqui, pense no que o Deus do universo poderia querer fazer por você. Pense no que o Deus do universo poderia querer fazer em você, contigo e através de você. E então você começa a entender como Jabez entendeu que o pecado, as provações e os desafios da vida são custosos se não respondermos. E por isso quero te levar ao Novo Testamento nesta manhã. Quero te mostrar a oração de Jabez e por que ela deve ser a sua oração, porque a Bíblia trata desse tema no Novo Testamento sobre a sua vida e a minha. Veja, há algo com o qual quero que você saia daqui e reconheço que quando eu disser isso, alguns de vocês vão concordar. Quando eu disser o que vou dizer, você dirá, sim, pastor, eu concordo. Já estou vendo, alguns de vocês vão se distanciar um pouco, como se dissessem, não sei se estou interessado em tudo isso. E eu só diria a vocês, com profundo amor e gratidão por estarem aqui, que podem estar errados se quiserem. Só quero que vocês entendam isso. Isso é o que quero que vocês saibam nesta manhã. Não importa as dificuldades que vocês estejam enfrentando na vida, me escutem. Hoje em dia, adoramos dizer o tempo todo que Deus tem um plano para a sua vida. Estou aqui para te dizer nesta manhã que o inimigo também tem um plano. A Bíblia te ensina isso. O inimigo tem um plano para a sua vida. Adoramos falar que Deus é amor maravilhoso e que tem um plano para a minha vida. Mas onde nos perdemos na tradução e muitas vezes não entendemos do que se trata a vida, é porque o inimigo tem um plano para a sua vida. Há uma estratégia de Satanás, ouçam com atenção todos, para sabotar a sua vida. Há uma estratégia de Satanás para sabotar a sua vida e você a encontra na Bíblia. O que quero fazer nesta manhã é analisar o problema mais antigo do homem. Quero levá-los de volta ao problema que encontramos em Gênesis capítulo 3. Ou seja, nem sequer lemos 3 capítulos da criação e já vemos esse problema. É o problema das provações e o problema da tentação. Isso remonta até Gênesis 3. Você sabia que a Bíblia fala sobre 2 tipos de provações? Todos nesta sala, ouçam com atenção. Você vai enfrentar 2 tipos de provações. Você já está enfrentando elas. Alguns estão vencendo e outros estão perdendo. A pergunta é, você sabe se está vencendo ou se está perdendo? Quero que ouçam isso com muita atenção. A Bíblia diz que enfrentaremos ambas as coisas. A Bíblia diz que você enfrentará provações e dificuldades na vida. Você vai enfrentar coisas que não entende, que não gosta. Você vai passar por situações que serão difíceis de compreender, difíceis de superar. Haverá provações na sua vida e na minha. A Bíblia também diz que vamos enfrentar tentações. Jabez estava orando por ambas as coisas. Jabez dizia, Deus, eu te peço essas coisas. Quero a melhor vida, aquilo que tu tens para mim. Mas sei que nesta vida haverá provações e tentações. E oro para que me ajudes com elas. Agora, acho isso muito interessante. Quando se estudam as provações e as tentações em grego, não existe uma palavra específica para elas. Só existe uma palavra. Só se encontra uma palavra em grego. É a palavra peirasmos.
E isso é o que significa. Literalmente significa provações, mas também significa tentações. Você não pode separá-las. Em outras palavras, haverá provações, haverá tentações. Às vezes há provações e tentações. Toda vez que você vir, por exemplo, se você ler sua Bíblia e vir provações ou tentações em grego, literalmente está dizendo que é a mesma coisa. Realmente não importa se são mais ou menos a mesma coisa ou qual das duas é, porque tudo na sua vida se torna uma provação e tentação. Agora vou fazer uma distinção para ajudá-los a entender. Deixem-me dar uma definição, não perfeita, mas sim uma definição de provações. As provações são situações, ou são permitidas por Deus para que passemos por elas. Isso é uma provação permitida por Deus, filtrada pela mão do Pai, que toca a sua vida. Mas o propósito por trás disso, para todos que lutam com as provações, é permitir que você cresça, confie em Deus, veja a obra dele em sua vida. Isso é o que a Bíblia ensina. Então só preciso que entendam que Deus não as causa, mas as permite. E o propósito é que cresçamos. Mas vocês sabem, assim como eu, que muitas vezes as provações chegam e nos deixam amargurados. Elas nos irritam, nos fazem duvidar, nos fazem sentir medo, nos fazem sentir sobrecarregados e inseguros. Mas o propósito de uma provação é uma situação permitida por Deus para que você possa crescer. A tentação é isso, as tentações são planejadas pelo diabo para fazer você pecar. Em outras palavras, Satanás planeja algumas coisas, tenta outras, coloca iscas em sua vida para te atrair. Agora, este é o desafio das tentações. Você não precisa do diabo. Nossos próprios desejos podem criar tentações. Vamos lá. Agora, isso vai te deixar desconfortável esta manhã. Isso são as provações. E isso são as tentações. Agora, o que eu quero que você entenda, e peço a Deus que você entenda. Você precisa entender que em toda provação há uma tentação. E em toda tentação há uma provação. Você precisa saber disso sobre a vida. Pense nisso. Em toda aprovação que enfrento, existe a tentação de ficar bravo com Deus, me frustrar com Deus, perder a perspectiva, perder a fé, desistir e pensar, onde está Deus? Em toda aprovação que enfrento, sempre sinto a tentação de achar que algo está errado, de não buscar a Deus, de não confiar nada a Ele e de perder a fé e a crença que tenho. Em toda a tentação está a aprovação, a luta. Eu creio em Deus, confio em Deus. Ouço sua voz, confio nos meus sentimentos, ouço o mundo, ouço a Ele. Então, em toda provação há uma tentação. E em toda tentação que você enfrentar, verá que há uma provação. Essa é a realidade do mundo. E quero que prestem atenção ao que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, sobre como lidar com as provações e tentações e como enfrentá-las. E é exatamente isso que Jabes ora. Eu adoro que possamos ler isso com Jabes. Podemos ir ao Novo Testamento e podemos ver isso. Quero que você veja a Bíblia em Tiago 1,12. Veja o que diz. Bem-aventurado não é uma palavra boa? Vamos lá, certo? Alguém quer ser abençoado? Alguém quer o que há de bom na vida? Amém. Está melhorando. Lá vamos nós. Ele diz isso, você não vai gostar disso. Bem-aventurado o homem que persevera sob a provação. Isso não era o que queríamos ler? Ele diz, Senhor, quero que me abençoes muito. E então a Bíblia diz, você sabe o que são as bênçãos? São aquelas coisas que quando você passa por uma provação, persevera até o fim. Isso é uma bênção. Agora, essa não é uma bênção que você e eu escreveríamos. Essa não é uma bênção que você e eu definiríamos. Mas a Bíblia diz que isso é uma bênção. Bem-aventurado o homem que persevera sob uma provação, porque uma vez aprovado, uma vez que passou para o outro lado, confiante, tendo demonstrado que creu em Deus, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Em outras palavras, a Bíblia diz que há um prêmio, uma recompensa, quando você supera a tentação, quando supera as provações, quando chega do outro lado. Você recebe uma recompensa por isso. E a Bíblia diz que por isso você é abençoado. Veja, uma vida abençoada. O que a Bíblia diria é isto. O que é uma vida abençoada? Qual é a melhor definição de uma vida abençoada? É isto. É ter sua vida sob o controle de Deus. Essa é uma vida abençoada. É isso que está dizendo ali mesmo, porque há uma provação nesta vida, há uma tentação nesta vida, há desafios na vida, há dificuldades nesta vida, mas uma vida abençoada não está livre de provações nem de tentações. Uma vida abençoada está sob o controle de Deus, mesmo na provação, na tentação e na dificuldade. É isso que a Bíblia diz que é uma vida abençoada. E a razão pela qual é uma vida abençoada, ouça bem, é porque não há pecado devastando e destruindo essa vida. Não há pecado que devaste ou destrua essa vida. A Bíblia nos ensina que dizer não à tentação produz uma vida abençoada. Na verdade, essa terminologia aí, não vamos gastar muito tempo aqui, essa terminologia de coroa da vida fala da própria vida. Em outras palavras, a melhor vida, a melhor recompensa da vida, o melhor resultado da vida chega àqueles que confiam em Deus, creem nele e o seguem.
Esse não é o nosso foco hoje. Nosso foco são a tentação e as provações. Mas Tiago diz que quando você está sob tentação, quando a supera, quando aprende a dizer não, é quando realmente começa a viver. Mas aqui está a pergunta. Quero que vocês pensem nisso por um momento. Como lidamos com a tentação em um mundo cheio de tentações, em um mundo onde somos tentados todos os dias? Todos nós somos tentados todos os dias. Em um mundo cheio de tentações e tentações que podem trazer destruição. Como digo não quando quero dizer sim? Vamos lá, agora. Veja, até nos sentimos desconfortáveis em dizer amém na igreja porque sabemos que essa é a luta. E Tiago, sendo muito prático, quer que você obtenha a vitória, que alcance uma vida abençoada. Ele diz, é assim que se vence a tentação. Então ele nos dá alguns passos. A primeira coisa que Tiago nos ensina sobre a tentação e as provações é isto. Ele diz que você tem que ser realista com a tentação e as provações. Você precisa abordar isso com uma compreensão clara. Ele diz que você tem que encarar isso. Você vai enfrentar provações e tentações. Na verdade, se você der apenas uma olhada no versículo 13, veja o que ele diz. Ele diz, quando você for tentado. Ele não disse se você for tentado. Ele diz, quando você for tentado. Então, pessoal, isso é o que vocês precisam saber. Todos nesta sala não estamos excluindo ninguém. Não importa se você tem 57 medalhas da escola dominical. Não importa se você foi à igreja a vida toda ou se tem frequência perfeita. Ouçam-me bem. A realidade é que não há uma só pessoa nesta sala que não seja tentada. Assim como as provações, as tentações são inevitáveis. Escute, você nunca é velho demais. Já fiz 3 cultos. No sábado à noite, ninguém disse amém. Vocês, os mais velhos, deveriam ajudar essas pessoas. Nunca se é velho demais para a tentação. Digam amém. É como se vocês tivessem medo de admitir que são velhos. Vamos lá, gente. Olha, ninguém nunca se torna espiritual demais para a tentação. Vejam, eu digo a vocês, nossas igrejas estão cheias de pessoas piedosas que vivem suas vidas agindo como se nunca fossem tentadas. Isso não é o que a Bíblia ensina. Ou a Bíblia está mentindo, ou você está mentindo, e eu tenho minhas suspeitas. Não existe tal coisa, ninguém frequenta cultos suficientes, prega mensagens suficientes, lidera grupos pequenos suficientes, nem participa de serviços religiosos suficientes. Ninguém vence a tentação. Todos nós somos tentados. Na verdade, quanto mais você vive sua vida cristã, mais você será tentado. A Bíblia ensinaria isso a vocês. Ouçam, quanto mais vocês andarem com Deus e se esforçarem para ser quem Deus quer que vocês sejam, eu digo, mais Satanás tentará tentá-los. É isso que ele faz. Satanás vive tentando te tentar na sua vida. Isso é um fato da vida. Mas há boas notícias. Que alguém diga amém. Só quero que vocês interajam comigo aqui. Vocês podem anotar 1 Coríntios 10, versículo 13. Em 1 Coríntios 10, versículo 13, a Bíblia diz o seguinte. Diz que nenhuma tentação sobreveio a você que não seja comum aos homens. A Bíblia diz que todos estamos no mesmo barco. Para vocês que estão sentados confortavelmente e para quem está no palco, todos somos tentados. Eu e vocês, cada um de nós, todos enfrentamos a tentação. Todos enfrentamos desafios e dificuldades. Nossas tentações podem ser um pouco diferentes. Nossas lutas podem ser um pouco diferentes. Mas a realidade é que todos somos tentados. E isso é o que precisamos entender. Digam amém para eu saber que estão me ouvindo. Este é o momento ideal. Este é o momento de louvor. Preparem seus aplausos. Aqui vamos nós. Não é pecado ser tentado. Aleluia. Louvem ao Senhor. Não é pecado ser tentado. Não sei o que vocês acham, mas a pressão desapareceu. É como se eu já me sentisse melhor esta manhã. Pense nisso por um momento. A Bíblia ensina que não é pecado ser tentado. Escute, sim, ceder à tentação é pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. A Bíblia diz, porque não temos um sumo sacerdote. E ele está falando de Jesus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer do que estamos passando. Ele não tem compaixão pela nossa fraqueza. Nós não temos esse tipo de sumo sacerdote. Nosso sumo sacerdote, nosso Jesus, compreende o que passamos. Veja o que está escrito. Aquele que, assim como nós, foi tentado, mas o que diz a seguir? Sem nenhum pecado. Em outras palavras, ele era perfeito. Ele foi tentado. Ele simplesmente nunca cedeu. E isso nos mostra que não é pecado ser tentado, porque Jesus nunca pecou, mas mesmo assim foi tentado. Ele nunca cedeu. Conheço muitos cristãos que se sentem intimidados pela tentação. Cresci na igreja a minha vida toda e sinto que há pessoas que fazem de tudo para te fazer acreditar que nunca são tentadas. E isso é uma mentira. Pense nisso. Há pessoas que têm dificuldades em caminhar com Deus e com o seu cristianismo porque pensam, como pude ter um pensamento assim? Como posso ser cristão?
Como vou para o céu? E pensei isso, ou pensei aquilo, ou isso passou pela minha mente. Escute, a tentação prova que você é humano, não que você é mau. Olhem, eu sei que alguns de vocês deveriam ter dito, aleluia, louvado seja o Senhor. Não significa que vocês sejam maus. Prova que você é humano, não é pecado ser tentado. É pecado ceder à tentação. Por isso devemos ser realistas a respeito disso. O segundo ponto é este. Ele diz que quer que você assuma a responsabilidade pela tentação. Isso é o que a Bíblia ensina. Em outras palavras, devemos aceitar que há uma batalha ao nosso redor e devemos estar atentos. Sabe, vou ser sincero com vocês. Hoje em dia, em nossa sociedade, adoramos culpar os outros pelo que nos acontece. E muitos de nós até gostamos de culpar a Deus. E o que Jabez faz é dizer, Deus, eu quero o melhor de ti para a minha vida. Quero o que tens para mim. Obrigado. Ajuda-me a não culpar, ajuda-me a não arruinar o que queres fazer na minha vida, ajuda-me a não perder algo, a ceder e a me render, ajuda-me a não viver assim. Veja o que diz no versículo 13. Acho que este é um dos versículos bíblicos mais importantes do nosso tempo. Agora quero que vocês escutem atentamente. Olhem o que a Bíblia diz no versículo 13. Que ninguém diga quando for tentado, porque todos somos tentados. Então que ninguém diga quando for tentado, veja isso, que estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem Ele mesmo tenta a ninguém. Vou lhes dizer porque acredito que este é um dos versículos bíblicos mais importantes atualmente. Aí termina o Deus me fez assim. Isso já não vale. Acabou. Você não pode fazer isso. Porque diz que não se pode culpar a Deus pelo pecado, nem pelo mal, nem pelo que vai contra o seu plano, seus limites, sua direção. Não se pode culpar a Deus pelo fato de as pessoas quererem seguir outro caminho. É isso que fazem. Então você tem que parar. Veja, vivemos em uma sociedade de irresponsabilidade. E não estou tentando ser grosseiro, só estou te ensinando com a Bíblia. Escute, meu nome é Chris. Sou um professor da Bíblia, não um professor de Chris. Não sou um professor de filosofia, sou um professor da Bíblia. E estou aqui para te dizer que a tendência das nossas vidas e a tendência da história desde Gênesis 3 com Adão e Eva é que queremos culpar a sociedade. Queremos culpar o governo, queremos culpar o ambiente, queremos culpar a herança. E dizem, bom, minha mãe é assim, meu pai é assim, temos um cachorro na família e ele se parece muito conosco. É algo que se transmite na família. Queremos culpar nossos pais, queremos culpar nosso cônjuge, queremos culpar o diabo. E se o diabo não serve, culpamos a Deus. Uma vez uma senhora veio até mim e eu estava tentando ajudá-la com seu casamento. Já se passaram muitos anos e nunca vou me esquecer disso. E ela sabia de tudo. Já tinham me contado. Eu sabia que não havia nada em seu casamento que justificasse biblicamente o divórcio. E ela veio ao meu escritório um dia depois do culto de domingo. E ela disse, pastor, o Senhor nos ensina a andar com Deus. O Senhor nos ensina a orar. O Senhor nos ensina a ouvir a voz de Deus. E eu te digo, ontem à noite eu estava na minha sala de estar e estava ouvindo a voz de Deus. E Deus me disse para me divorciar do meu marido. Agora, o bom é que eu li o livro. Eu li o livro que Deus escreveu. E o que ela dizia não batia com o que ele dizia. Então eu fiquei com o lado dele, não o dela. Vocês concordam? Não tomem más decisões e depois culpem a Deus. Não siga o seu próprio caminho e depois use Deus como desculpa para justificá-lo. Deus não te diz uma coisa e depois faz com que a Bíblia diga algo diferente. E se a Bíblia diz algo diferente, a Bíblia diz que você está errado, não que Deus está errado. E a verdade, sabem o que eu aprendi sobre a vida? Aprendi muito que meus problemas tendem a vir até mim por minha culpa. E alguém diria, pastor, como o Senhor sabe disso? Bem, porque você também procura por eles, não é? Ou seja, a maioria de nós está aqui pelas decisões que tomamos. E a Bíblia diz que devemos assumir a responsabilidade e estar conscientes do que precisamos saber e aprender sobre como devemos participar da luta. Então esteja preparado para a tentação. Você precisa estar preparado para a tentação. Quero que eles me ouçam. Todos nesta sala precisam entender alguma coisa. Eles estão em uma guerra da qual talvez nem tenham consciência, mas é melhor que saibam que estão nela. Você entendeu? Eles conseguiram pegar? Quero que você entenda que a Bíblia diz para estarmos preparados para a tentação. Pedro disse, fiquem alertas. Jesus disse isto, vigiem e orem para que não entrem em tentação. Paulo disse, vistam toda a armadura de Deus. Jabez voltou e disse, Senhor, ajuda-me, protege-me do mal para que não me arruine, me cause dor e me traga problemas por toda a minha vida. Estejam prontos, preparem-se, vejam o que diz no versículo 14.
este é um dos trechos mais importantes das Escrituras para entender o que está acontecendo em nossa cultura hoje em dia. Mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido por sua própria cobiça. E quando a cobiça é concebida, dá à luz o pecado. E quando o pecado é consumado, gera a morte. E no versículo 16, na verdade, todos que estão nesta sala deveriam ter o versículo 16 marcado. Se você não o marcou, vá procurá-lo e marque. Certifiquem-se de fazer isso. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. E vejam, isso é muito importante para ele. Preciso que vocês entendam isso nesta manhã e espero que estejam me ouvindo. Tiago diz: estejam preparados em relação à sua vida. Preparem-se para o seu casamento, preparem-se para o seu papel como pais, preparem-se para a sua atitude e suas respostas. Estejam preparados para a sua solteirice. Estejam preparados em como vivem, para onde vão, com quem passam tempo e o que fazem. Porque vocês podem ser enganados e esse engano pode trazer destruição. Então, como você se prepara para a tentação? Pensem nisso. Veja, eu estava sentado ali. Pensem nesta oração e sei que alguns não assistiram a toda a série, mas ele está aqui dizendo: ó Deus, abençoa-me muito. Ó Deus, Senhor, agradeço pelo que me deste, mas peço que faças ainda mais em minha vida, amplia o meu território, usa a minha vida como uma influência para ti, ó Senhor. E diz algo como: Deus, que a tua mão esteja sobre mim. Quero que aqueles que me veem, me ouvem, me conhecem, aqueles que me respondem, vejam que só Deus poderia transformar uma vida assim. E então, Senhor, eu te peço, tenho a capacidade de enxergar as provações de forma errada e arruinar minha vida por minha própria culpa. Deus, há tentações neste mundo perverso que podem me atrair e me prender, e tudo o que te peço pode ser arruinado por minha culpa. Então, Deus, eu te suplico. Então, como nos preparamos para esse momento? Bem, a Bíblia nos diz que a maneira de nos prepararmos é entendendo como Satanás opera. Vejam o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 2, versículo 11. Em 2 Coríntios 2, versículo 11, a Bíblia diz que para que Satanás não nos engane, para que não seja mais astuto do que nós, obrigado, não ignoremos as suas artimanhas. A Bíblia nos ensina que os seguidores de Cristo devem olhar para este mundo, observar e ver o que acontece, entender o que Satanás faz e responder de forma apropriada, porque as Escrituras nos treinaram. Deus quer que saibamos como o diabo opera. Deus quer que estejamos conscientes do que ele faz neste mundo e quer que estejamos atentos a como as provações e tentações nos afetam. Veja, isso deixa-me atenção. Satanás continua usando as mesmas artimanhas de sempre e mesmo assim continuamos caindo nelas. Vamos voltar para Gênesis capítulo 3. Pensem nisso por um minuto. O que Satanás disse em Gênesis capítulo 3? Ele veio e disse: Deus realmente disse isso? Deus realmente disse isso sobre o sexo? Deus realmente disse isso? Deus realmente disse isso? Ou será que ele disse algo parecido? E então ele disse: ele está tentando esconder algo de você. Há algo que você teria se pudesse fazer isso, mas como Deus não deixa você fazer, agora você está perdendo. Não é esse o mesmo argumento que está acontecendo em nosso mundo? Se você aceitasse essa filosofia, se acreditasse assim, se permitisse isso e aquilo, teria todas essas coisas. Esse argumento ainda acontece hoje. Descobrir o processo dele é fácil e todos aqui devem entendê-lo. Você deveria anotar isso. A tentação é um processo, não é um ato isolado. A tentação não é algo pontual na sua vida que tenta te atrair. Não, há um processo dado por uma estratégia que foi elaborada por uma pessoa chamada Satanás e o propósito é trazer destruição e desespero. Destruição e desespero através de provações, através da tentação, destruição e desespero para a sua vida. Então a pergunta é: como lidamos com isso? Como agimos? Como vemos isso? Como sabemos? Como respondemos a isso? Bem, Tiago nos dá um resumo. Tiago na Bíblia diz: é assim que Satanás trabalha. Então acordem. Seria um momento, há uma estratégia para trazer destruição à sua vida. Vamos fazer uma pausa e deixem-me mostrar a estratégia. Tiago a aplica bem aqui. Vejam o que ele diz no versículo 14. Mas cada um é tentado. Olha isso, é uma loucura. Cada um é tentado. Certo, aí está a tentação. Todos nós vamos passar por isso. Uma tradução seria: quando é levado. É isso que diz a minha tradução. Veja isso. Levado e seduzido por sua própria... O que diz? Paixão pelos meus próprios desejos. Esse é o ponto de partida. Meus próprios desejos. E eu me sinto atraído. O primeiro passo em direção à tentação é o desejo. A Bíblia diz que é uma questão interna. E permitam-me dizer isto. A maioria dos desejos é válida, certo? Por exemplo, você tem o desejo de comer, mesmo que coma algas e couve. Vamos lá, não é? Você tem o desejo de comer. Há algo em você que quer comer. Seja o shake de proteína, se você quer algo saudável, ou o pão doce com café, como faz o resto do mundo no domingo de manhã.
Todos nós temos esse desejo de comer, mas você já comeu e sentiu a dor de comer demais? É horrível, não é? Então desejar está tudo bem? Você não poderia viver sem desejos. Você tem o desejo de comer, o desejo de dormir, o desejo de possuir coisas. E Deus nos dá esses desejos. São bons desejos, são bons presentes. Mas qualquer desejo fora de controle se torna destrutivo. Todo desejo descontrolado se torna destrutivo. E Satanás adora pegar os desejos do dia a dia e transformá-los em desejos incontroláveis. Ele adora fazer isso. Ele adora pegar essas coisas que Deus colocou em nós, desejos normais e naturais, e de repente nós as corrompemos, destruímos e transformamos em algo completamente diferente. E o que acontece é que em pouco tempo, esses desejos normais nos consomem, nos deixam obcecados. E isso pode acontecer com a comida, com o trabalho ou simplesmente com a diversão, com o sexo. Pode acontecer com o dinheiro, desejos legítimos, mas se os tirarmos do plano de Deus, dos limites de Deus, da sabedoria de Deus, eles começam a causar destruição. Em vez de nos dar aquilo que Deus queria nos dar, veja, quando você pensa em tentação, a Bíblia ensina que há uma parte interna e outra externa. Existem as circunstâncias externas. Quando pensamos em tentação, geralmente pensamos no que é externo. Vejo algo e desejo aquilo. E se eu não visse, não lutaria com essas coisas. Mas a Bíblia diz que há algo mais. Há um impulso interno. Existe um desejo interior. Não se trata apenas do que você vê, mas do que sente e pensa por dentro. E se não fosse por esse desejo interior, você não sentiria a tentação. Começa por dentro, mas depois nos diz mais. Diz que você tem esse desejo, mas aqui está o problema. Não é só o desejo, também há engano. Vocês têm um inimigo, há um engano que este mundo lhes vende. Ouça-me bem, vocês não precisam concordar comigo, mas pelo menos podem ver o que a Bíblia ensina. Escute-me com atenção. A Bíblia olha diretamente nos seus olhos e faz uma declaração, e você decide se acredita ou não. Há um desejo dentro de você, mas há um engano ao seu redor. Se você conectar esse desejo com esse engano, isso trará destruição para a sua vida. Isso vem diretamente da palavra de Deus. Veja o que diz. Ele é seduzido. Ele é atraído e seduzido. Ele usa dois termos do mundo esportivo. A palavra atraído ou levado é um termo de caçador e significa cair em uma armadilha. Você é pego, é atraído de modo que não consegue sair. A palavra seduzir é um termo de pescador e literalmente significa ser atraído pelo anzol. Não sei quantos de vocês já foram alguma vez à loja Bass Pro Shop, certo? Tenho certeza de que vocês vão sempre, mas se já foram alguma vez, na verdade há uma loja aqui mesmo na cidade de Rogers, mas eles têm prateleiras e prateleiras cheias de iscas. Há de todos os tamanhos, cores e sabores. É impossível ver todas e essas iscas servem a um único propósito, tentar aqueles peixinhos que pescam. Então tudo isso, e eu lhes digo, da próxima vez que forem a Bass Pro Shop, entendam uma coisa. Não é nada comparado com tudo o que o inimigo oferece para tentá-los a ter desejos errados, mas ambições, maus pensamentos e a vida errada que ele preparou para vocês. E só lhes pergunto, que tipo de isca o diabo usa com vocês? Porque posso lhes dizer isto, Deus conhece sua fraqueza, mas Satanás também conhece sua fraqueza. Ele sabe o que te atrai e a Bíblia ensina que ele de alguma forma esconde o anzol dentro da isca. Ele te tenta, fazendo você pensar que isso é bom e maravilhoso, e que é o que você precisa para a sua vida. E então ele te pega através do engano. E o mais louco é que, sejamos honestos, nossos desejos podem nos impulsionar tanto e nos enganar tanto pelo que permitimos em nossas vidas que no final sabemos que há um anzol ali. Simplesmente continuamos mordendo porque estamos tão consumidos. Por isso eu dizia isso aos meus filhos o tempo todo. Se você nunca olhar para isso, nunca vai lutar contra isso. E se você nunca tocar nisso, isso nunca vai te tocar. Pense nisso por um momento. Se você nunca olhar para isso, nunca vai ter que lidar com isso. E se você nunca tocar, nunca vai te tocar. Essa é a realidade. Mas o que acontece? Nós cedemos. E sempre começa com o desejo. Satanás transforma isso em engano. E eu quero ter certeza de que você saiba disso. Se você tem um adolescente, eu escreveria isso e colocaria na geladeira. A tentação sempre parece melhor do que realmente é. A tentação sempre parece melhor do que realmente é. E é isso que ela faz. Me escute! Você tem o desejo. Essa é a sua carne. Deus quer possuir isso, governar isso, liderar isso, guiar isso. Mas se você se deixar levar, irá atrás dos seus desejos. E então Satanás te engana, fazendo você acreditar que esses desejos não te farão mal, que não te incomodarão, que esse é o melhor caminho para a sua vida. E você cai. Então a Bíblia diz isso, o que leva à desobediência. Esta é a terceira coisa que importa. Tudo isso está na Bíblia. Versículo 15. Então, quando a luxúria concebe, veja o que ela revela. O que aconteceu foi que meu desejo deu lugar ao engano.
Agora estou incorporando isso à minha vida. Veja o que está escrito. Dá origem ao pecado. O que começa na sua mente resulta em ação. E observe o que a Bíblia diz. Quero que você ouça com atenção. A destruição está chegando à sua vida. Sua vida está prestes a ser destruída, impactada. Jabez diz: Deus, eu quero essas coisas grandiosas de ti, mas sei que não as terei se não me protegeres das provações e tentações. Tu tens que me proteger, Senhor. Sem ti não tenho esperança. Minha vida não irá para onde precisa. Não fará o que tem que fazer. Ou seja, ele está suplicando a Deus neste exato momento, tudo por causa dos pensamentos. Vocês se perguntam por que há uma guerra tão grande nos Estados Unidos por causa dos pensamentos? Pense nisso. Vimos um homem ser assassinado em nossas ruas por causa dos seus pensamentos. Você não acha que há uma guerra? Você não acha que há um inimigo? Você não acha que os pensamentos importam para Deus e que os pensamentos importam para Satanás? Nós presenciamos isso em nossas ruas. Todos os dias vemos guerras políticas. Sobre o quê? Sobre o quê? Não são palavras? As nossas palavras. Espere. São os nossos pensamentos que impulsionam as nossas palavras. Pensamentos que se entrelaçam com os de outros americanos, pensamentos que os republicanos têm, pensamentos que os democratas têm, pensamentos que outros americanos têm. E, aliás, qual foi a guerra de Gênesis capítulo 3? Deus realmente disse isso? É um pensamento, Deus deu um pensamento. E Satanás deu uma falsificação, uma mentira. Por isso é tão importante ter cuidado com o que você diz e ao que você cede em sua vida. Porque uma meia-verdade é uma mentira completa. Foi uma meia-verdade que Satanás disse no Éden, a qual levou à destruição total de uma vida. Gente, eu digo a vocês, há uma guerra real e a razão pela qual nossa nação está tão abalada é porque estamos presenciando a verdadeira guerra. Mas a verdadeira guerra é uma guerra espiritual, não é uma guerra política. E a Bíblia está te dizendo isso agora mesmo. Olhem, preciso que vocês entendam isso nesta manhã. O que acontece é que Satanás entende isso. Deus entende que nossos pensamentos conduzem à ação. Por isso você precisa ter os pensamentos corretos ou sempre terá as ações erradas. É imperativo? É uma verdade absoluta. O fundamento da verdade é que Deus compartilha seus pensamentos. O inimigo compartilha seus pensamentos. Os pensamentos de Deus conduzem à bênção. Os pensamentos do inimigo conduzem à maldição. O diabo chama a sua atenção. Ele te coloca nas redes sociais. Ele te coloca no espetáculo. Ele te convida a ouvir os pensamentos e filosofias dos outros. Nossa geração enfrenta maiores dificuldades do que qualquer outra. Porque temos mais informação ao nosso alcance do que qualquer outra geração antes de nós. E o diabo entende que se ele conseguir chamar sua atenção, se ele conseguir fazer com que você tenha uma atitude, obrigado, em relação a um pensamento, se ele conseguir fazer com que você sinta de determinada maneira sobre um pensamento, se ele conseguir fazer com que você altere, ajuste ou conduza a sua vida por causa desse pensamento, então o que vai acontecer é que ele fará você se comprometer com uma ação, porque o pensamento está errado, e se o pensamento está errado, a ação também estará errada. E se a ação estiver errada, a vida estará errada. Ele sabe que se chamar sua atenção fará você agir de forma errada. Se o inimigo conseguir fazer você pensar de forma errada, você viverá de forma errada. E, consequentemente, você agirá de forma errada. Se ele conseguir fazer você viver de maneira equivocada, fará com que você haja de maneira equivocada. As pessoas perguntam, qual é o perigo de se envolver com todas as filosofias e realmente ouvir de tudo? Bem, o que começa na mente acaba se manifestando na vida. Sempre começa com um pensamento. Tudo o que você presenciou, toda a maldade que surgiu, olhe para todo o mal no mundo. Sempre começa com um pensamento. Pode começar com um pensamento na sua casa. Pode começar com um pensamento nas redes sociais. Com uma ideia ou com uma palavra dita que alguém fala sobre a vida de outra pessoa. O pensamento se instala e depois começa a se dissipar. Pense em um relacionamento de paquera. Alguém eventualmente faz o comentário. De alguma forma abrem a porta. Te dão a oportunidade de pensar. Isso pode ser um convite. Isso pode ser uma forma de se envolver fisicamente com essa pessoa. Você pensa nisso. E eventualmente você se compromete a agir e responder a isso. E pode começar com a pornografia. Pode começar com as compras online. Alguns de vocês vão dizer, não acredito que ele disse isso, pastor. Eu estava de boa com o tema da pornografia, mas esse comentário sobre compras online, cara, não sei se vou continuar aqui. E você começa a rolar a tela e vê algo e pensa, isso ficaria bem em mim, eu adoraria ter isso. E antes que perceba, cara, você já tem um cartão de crédito atrás do outro e já está completamente preso. Porque daquilo com que você flerta, você se apaixona. Esse é todo o propósito por trás da publicidade. Por que eles gastam bilhões? Não estou falando de milhões, pessoal. Porque eles gastam bilhões de dólares em publicidade por um único motivo.
Se eu conseguir que vocês vejam, se eu conseguir que vocês se concentrem, se eu conseguir que leiam aquela pequena mensagem e foquem nela, eu consigo fazer com que tirem a carteira do bolso e gastem como loucos. Vamos lá, não é? É exatamente isso que eles fazem. Quero dizer, há um motivo pelo qual eles nunca brincam com os brinquedos para crianças do jeito que realmente vão brincar em casa, porque isso não vende. Não é? Tipo, a figura de ação tem que ser real e estar em movimento. E aí você pega e pensa, o que diabos eu acabei de comprar? Vamos lá, não é? Mas é isso que eles fazem. Porque se eu conseguir fazer você pensar de determinada maneira, e a Bíblia diz que tudo começa na mente, e tudo o que começa na mente, ouçam, Satanás está vendendo suas mentiras por todos os Estados Unidos hoje. Assim como Adão e Eva as compraram. A Bíblia diz que o que começa na mente se manifesta no seu estilo de vida. E depois vejam aonde isso nos leva. A Bíblia diz, a morte. A Bíblia diz que essa ideia de guerra, quando não é tratada corretamente, a Bíblia diz em 2 Coríntios 10, versículo 5, que todo pensamento deve ser levado cativo ao que Jesus Cristo ensinou, cada pensamento. Porque se eu conseguir fazer você pensar errado, posso fazer com que você viva errado. Se eu conseguir fazer você viver errado, conseguirei fazer com que você faça o mal. E diz que isso leva à morte. O versículo 15 diz, quando o pecado se consuma, quando tenho um pensamento e esse pensamento me convence a realizar uma ação, então ocorre a morte. Pode ser a morte de um casamento, a morte de uma família, pode ser a morte da saúde mental, porque eu me vejo como o mundo me pinta, ou como o inimigo me pinta, em vez de como Deus me pintaria. Pode ser a morte da confiança, pode ser a morte da fé, pode ser a morte da crença e da confiança no Deus Todo-Poderoso. É exatamente disso que a Bíblia está falando aqui. As trágicas consequências de ceder. Por isso aquele homem se ajoelhou e orou pedindo as melhores coisas que Deus pudesse lhe oferecer. E no meio de tudo disse, ó Deus, ajuda-me com as provações e ajuda-me com as tentações. Porque é isso que faz perder a batalha. Ouçam bem, resultados devastadores. Jabez tinha a capacidade de ver o outro lado de sua vida, de compreender que suas reações diante das provações e tentações, obrigado, podiam ter consequências devastadoras para o seu futuro, e é interessante porque veja o que a Bíblia te diz, veja o que a Bíblia me diz. A Bíblia literalmente nos diz, não se deixem enganar. Pensem nisso, versículo 16, não se deixem enganar. Em outras palavras, façam o que fizerem, não se deixem enganar. Não permitam que isso os impeça de compreender o que está em jogo, o que está acontecendo. Vocês deveriam marcar isso em suas Bíblias, porque, para ser sincero, me preocupa muito que nossas igrejas estejam cheias de pessoas que estão sendo enganadas. Acho que uma razão pela qual estamos enganados é que simplesmente ignoramos a batalha. Acreditamos sinceramente que nos Estados Unidos há apenas uma guerra política e nada mais. Achamos que se trata simplesmente de uma batalha de ideias e que não passa disso. Ideias. O importante é respeitar as ideias dos outros, não importa quais sejam. E se todos fizermos isso, aliás, a Bíblia diz que tudo o que devemos fazer com verdade. E o que mais? Com amor, não me interpretem mal, não estou dizendo que não deveríamos agir assim. A Bíblia diz que devemos agir assim, mas podemos cair nessa ignorância da batalha, pensando que na verdade não importa o que você pensa, e a verdade na realidade não importa. Você pode ter a sua verdade e eu a minha, o que é uma mentira que o mundo vende, mas a realidade é que Deus diz que isso sim importa. Acho que a falta de formação é um grande problema, e acredito que há muita gente que não conhece a Bíblia. Por isso estou tão comprometido com vocês para que a conheçam a fundo. Não estou aqui para te dar 10 passos para uma vida melhor. Não estou aqui para te dar opiniões filosóficas. Não estou aqui para te fazer sentir confortável, para que simplesmente aproveite o resto da sua vida e vá para a eternidade assim. Não, meu amigo, quero que você saia desta igreja. Quero que você saia do nosso ensino. Quero que você saia destes princípios sabendo que, olha, me escute, concorde ou não, entregue sua vida ou se rebele, não importa, mas que saiba o que a Bíblia diz. Porque muitas decisões erradas surgem de uma instrução bíblica inadequada. Muitas decisões erradas surgem de uma instrução bíblica inadequada. E há muitas. E a Bíblia disse que isso aumentaria nos últimos dias. Hoje em dia, nossas igrejas enfrentam uma grande falta de instrução bíblica. E devemos estar conscientes disso. Mas Jabez não ignorava essa realidade. Jabez compreendia perfeitamente que, para que sua vida fosse abençoada, Senhor, Tu terás que me ajudar com as provas e tentações da vida, porque minha resposta diante delas e como eu as enfrentar será o que determinará o sucesso desta oração. E vou te dizer algo incrível. Acho interessante que Tiago muda tudo em sua escritura bíblica. Você pensaria que Tiago divaga?
Você pensaria que Tiago se desvia completamente? Veja o que acontece no versículo 17. Preste atenção no que acabei de te dizer. Morte e destruição. O pior da vida será entregue àqueles que caírem em seu engano e não buscarem a verdade de Deus. E então, no versículo 17, veja isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Estávamos falando sobre a morte e agora você fala sobre a luz. Tudo é tão bom e sobre a bondade de Deus. Será que sou o único que acha isso estranho? Me explico, vejam só. Quero dizer isso de novo. Versículo 16. Não se deixem enganar, amados irmãos. Não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes, em quem não há variação. É como dizer, Deus faz tudo bem. É isso que está dizendo. É como se dissesse, ouçam para aqueles que lutam contra o engano, contra a verdade, contra os pensamentos. Isto é o que vocês precisam saber. Tudo de bom, toda boa orientação, toda boa bênção, toda boa resposta, toda boa atitude, tudo o que vocês precisam na vida, vou lhes dizer isto. Só vem de Deus. É isso que ele faz. E ele está falando sobre a tentação. De repente, ele redireciona seus pensamentos. Primeiro fala do negativo, agora passa para algo positivo. E é isso que ele está fazendo. Nos ensina como lidar com a tentação. Por que ele faz isso? Por que muda de assunto dessa maneira? Vou dar as respostas para vocês. Vou compartilhar duas grandes verdades aqui mesmo no final desta mensagem. Digo a vocês, se são seguidores de Cristo, me escutem. Se você é seguidor de Cristo, vou lhe dar duas grandes lições que você aprenderá na igreja. Vou lhe dar aqui, porque você vai sair daqui não só hoje, vai sair daqui todos os dias enfrentando provações e todos os dias enfrentando tentações. E a Bíblia diz que a forma como você responde a essas provações e tentações será o fator determinante se a sua vida será abençoada e você receberá o que Deus tem para você. Ou talvez será a destruição e você perderá tudo o que Deus deseja para você. Não pretendo dar mais importância do que realmente tem, simplesmente ensino o texto. A chave para vencer a tentação é concentrar-se na bondade de Deus. A chave para triunfar na vida, a chave para ter os pensamentos corretos, para direcionar sua vida e levá-la aonde Deus quer que esteja, é concentrar-se na bondade de Deus. Se a tentação começa em nossos pensamentos, mudar no que pensamos é a chave para superá-la. Se a tentação começa com nossos pensamentos internos, então mudar no que pensamos é a chave para superá-la. E escutem, a chave não é lutar contra a tentação, como alguns que lutam com a pornografia ou qualquer outra coisa. É como, eu sei que não deveria fazer isso, simplesmente luto com isso e gostaria que essa não fosse a minha vida. E cara, mas é a única coisa em que você pensa, é a única coisa em que você pensa. Você tenta vencer, tenta superar e diz, eu sei que Deus não quer que eu faça isso. A verdade é que a chave para vencer a tentação não é lutar contra ela, mas simplesmente concentrar seus pensamentos no que realmente importa. Em vez de se concentrar naquilo que lhe causa tentação, pensar nisso, concentrar-se nisso, desvie o olhar. Filipenses 4:8. Se Filipenses 4:8 surge das lutas da vida, do estresse, da ansiedade, no sentido de não se importar com nada, então surge disso, e é isso que diz, em última análise. Irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é digno de louvor, se há alguma virtude, se há algo digno de elogio, nisso pensai. Mas costumamos pensar demais nessas coisas. Precisamos recorrer às redes sociais, ler e aprender. Você ouviu o que disseram? E então vamos à igreja, e como na maioria das reuniões de igreja hoje em dia, as pessoas dizem, você viu o que disseram naquele programa? E isso me incomodou. E o que você acha disso? Eu não posso acreditar. Essa é a frequência média nas igrejas hoje em dia. Essa é a frequência média dos seguidores de Cristo hoje em dia. Permitam-me mostrar o que Deus disse bem aqui. Vamos lá, a Bíblia diz, espera, espera, espera. Isso é pensar que a resposta está em você. A resposta não está em você. A resposta está em mim. Então, concentre-se em mim. Coloque sua mente em Deus, na bondade de Deus. Por quê? Porque quando você luta contra um pensamento e luta contra um sentimento, ele te prende. Isso se torna o foco da sua vida. É o centro da sua vida. É a força que te impulsiona. Não foque no que você não precisa. Foque no que você precisa. Desvie seu olhar do negativo. Coloque-o na bondade de Deus, porque tudo aquilo que chama sua atenção, vamos lá, estou te dizendo, tudo aquilo que chama sua atenção te prende. Só estou dizendo, tudo aquilo que chama sua atenção é isso que te prende. Aquilo que você resiste, muitas vezes tende a persistir e continua presente na sua vida.
Vamos lá, cara, esses biscoitos estão na despensa. Esses biscoitos estão na despensa. Eu não deveria comer um biscoito, mas os biscoitos estão na despensa. O biscoito não me faria bem. Eu gostaria de não estar na... Vou comer todos eles para que não fiquem mais na despensa. Vamos lá, vamos lá. Agora eles me querem na despensa, cara. Estou bem. Se você não quer ser picado por uma abelha, fique longe das abelhas. Você pode precisar mudar de canal, interromper a exibição de um programa ou sair do filme. Alguns de vocês talvez precisem mudar de emprego. E quero dizer uma coisa para vocês. Olhem, alguns podem se sentir ofendidos com o que estou prestes a ensinar. Não estou sendo grosseiro, mas já está na hora de começarmos a ensinar a Bíblia como ela deve ser ensinada. Quando pensarem em José, escutem, pensem em José. A Bíblia ensina que a esposa de Potifar quer José. Ela quer o homem, ela deseja o homem. É isso que a Bíblia ensina. Está escrito para todos os públicos, mas é para maiores de 18 anos. Deixe-me te explicar. A verdade é que ela o deseja. Ela encontra um momento a sós com ele. A Bíblia diz que ela vai atrás dele. Ela vai e diz para ele, você pode me ter. Ela olha para José e diz, você pode me ter. E quero dizer a todos, e pode ser que isso te incomode, mas é a realidade do texto. Eu te digo, é impossível que a esposa de Potifar não fosse uma mulher bonita. Estou me explicando? Na verdade, quando chegarem ao céu, perguntem a Jesus, a esposa de Potifar era bonita? Jesus olharia para vocês e diria, ela é lindíssima, fui eu quem a criei. Só digo isso porque sei que estou certo. Digo agora que sei que estou certo. São apenas os tempos, as datas, essas coisas. Ela era uma mulher atraente. Então essa mulher vai atrás de José e aqui está o seu momento. Aqui está a gratificação. Aqui está o prazer. Aqui estão todas essas coisas diferentes. E a Bíblia diz que José sai correndo do quarto, deixando suas coisas para trás. Ele nem está consumido ou pensando no que tem. Ele só quer sair dali. E vocês sabem o que a Bíblia diz? O grande ponto que ele faz é que diz, como eu poderia fazer isso contra o meu Deus? No momento da tentação, José não pensava na mulher, pensava em Deus. É aí que se encontra a vitória. É aí que você conquista o pecado. É aí que você encontra a liberdade do que este mundo tem a oferecer. É isso que ele está nos ensinando e nos dizendo diretamente. É para lá que precisamos ir. E fica realmente interessante. Quero ter certeza de que vocês vejam o versículo 18, porque acho muito interessante. Veja o que diz. No exercício de sua vontade, e isso se refere à bondade de Deus, então está falando de Deus. Esta é uma boa maneira de explicar hoje para que você entenda no plano de Deus. Aqui está o plano de Deus. Ele diz o seguinte. Ele diz, no plano de Deus, Ele nos fez nascer. Agora, ele fala sobre os seguidores de Cristo, escreve para os seguidores de Cristo, diz a eles, no plano de Deus, Ele criou os seguidores de Cristo, aqueles que o seguem, que ouvem sua voz, que o conhecem, que são sensíveis a Ele, que escutam seus pensamentos, que lhe dão prioridade, que vivem de acordo com seus ensinamentos, que rejeitam o que o mundo oferece, que rejeitam as mentiras do mundo e que seguem a Deus. Prestem atenção no que ele diz. Assim, Ele nos fez nascer pela palavra. Você sabe o que é a palavra? É a verdade. Ele nos fez pela verdade. Ele nos fez com os pensamentos corretos, com as coisas corretas. E depois veja o que ele diz, para que sejamos uma espécie de primícias, uma demonstração para a criação do que Deus pode fazer. É isso que ele está dizendo. O que ele diz é que isso não tem a ver com algo físico. Não se trata de vocês superarem isso. Não se trata da sua força, da sua perspicácia, da sua capacidade. Ele diz que não, que se trata de um renascimento espiritual. Isso é algo que Deus faz. De acordo com o seu plano, Ele nos fez nascer. Como nascemos? Pela verdade, pelo que Deus ensina e diz, para que você e eu possamos nos tornar uma demonstração de quem é Deus e do que Ele faz. Isso se alcança através de uma vida rendida a Ele. É disso que Ele está falando. Agora pense em Jabes. Isso se conecta perfeitamente. Jabes diz a Deus, Senhor, quero que me abençoes muito. Acho que a melhor maneira de dizer isso é, quero que minha influência cresça para que as pessoas vejam quem és tu e o que podes fazer através de mim. Ele era honrado. A Bíblia diz que ele orou. Deus, quero que alargues o meu território. Em outras palavras, Senhor, não quero alcançar na vida apenas o que eu posso fazer, quero alcançar na vida o que tu podes fazer. Quero que a minha vida seja expandida, avançada, que todos que olharem para a minha vida digam, Deus está nessa vida. Desejo tanto que isso seja verdade na minha vida. Senhor, estou orando para que a tua mão, poder e presença estejam sobre mim, para que tomes esta vida e a transformes numa demonstração da tua grandeza. Mas ele para e faz uma pausa. Ele diz, está bem, Senhor. Em um mundo assim, eu sei disso, há maldade, há provações que nem sempre vou entender, que nem sempre vou gostar. E, Senhor, sei que há tentações nas quais posso perder tudo pelo que acabei de orar. Deus, é disso que eu preciso.
Não preciso de habilidade natural para resistir à tentação. Não preciso de força de vontade. Vejam, é isso que alguns fazem. Tentam fazer isso com força de vontade ou resistência. Tentam fazer isso com educação ou com religião. E Deus diz que essas coisas não funcionam. Vocês ouviram o que esse pastor disse em uma plataforma no noroeste do Arkansas? Então essas coisas religiosas não funcionam. Não trazem os resultados esperados. Isso te deixa mais frustrado do que antes, porque você acha que Deus vai fazer algo. Mas Deus não faz nada porque é você quem está tentando fazer. Em vez de fazer o que Deus quer que você faça, nem sequer disse isso nos outros 2 cultos. Fico feliz por ter dito isso neste aqui. O que ele está dizendo é: Senhor, se isso vai acontecer, vou precisar de poder sobrenatural. Vou precisar de visão sobrenatural e sabedoria sobrenatural. O princípio mais importante para quebrar o domínio do pecado é deixar que Deus assuma o controle da sua vida. É uma das maiores coisas que você ouvirá na igreja depois que se tornar um seguidor de Cristo. Que o princípio mais importante para quebrar o domínio do pecado, das provações, das tentações, todas essas coisas, é que mesmo quando não entendo, mesmo quando não gosto, nas provações, eu confio nele. Nas tentações, mesmo que eu deseje, minha confiança, meu foco é fazer do jeito de Deus. Foi exatamente isso que José fez. É isso que José fez. Quero fazer do jeito de Deus. Quero que minha vida o honre, não que o desonre. Então não vou seguir por esse caminho. Vou seguir por este caminho. Foi exatamente isso que José fez. Olhem, pessoal, vocês não têm força de vontade nem sabedoria. Vocês precisam do sobrenatural. E é por isso que você vê agora. E, aliás, posso lembrar vocês que Jesus disse: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos com teu poder e tua mão do mal. Vejam, eu digo a vocês, vocês conseguirão dizer não à tentação quando aprenderem a dizer sim a Deus. E vocês nunca aprenderão a dizer não à tentação até que aprendam a dizer sim a Deus. E vou lhes dizer algo interessante. O interessante do que estou ensinando a vocês esta manhã é que Deus nos deu recursos para podermos aprender a dizer não. Deus nos deu recursos para saber que quando surge um pensamento falso, um pensamento correto pode responder. Mas isso se encontra na palavra de Deus. Se encontra na oração. Se encontra quando nos reunimos e estudamos este livro e aprendemos o que ele diz. É aprender a receber instrução bíblica adequada. É aprender a tomar a verdade de Deus e combater um mundo perdido e moribundo. É aprender a tomar a verdade de Deus e combater a destruição em nossas vidas. É aprender a ouvir. É aprender a esperar. É aprender a orar. É aprender a buscar. É aprender a responder conforme Deus. Isso não se aprende em um domingo, garanto a vocês. Aprende-se com o tempo e com o desenvolvimento. Isso é o que Deus fez por nós. Ele nos deu a capacidade, como hoje mesmo. Hoje você vai embora e saberá disso. Agora eu tenho desejos que podem destruir minha vida. E este mundo me vende mentiras dizendo que vou me sair melhor se seguir meu próprio caminho em vez do caminho de Deus. Mas agora, de repente, você começa a aprender graças às Escrituras, graças ao poder de Deus. Um momento, existe uma maneira melhor, existe um caminho melhor, e é este. Você entrega a Deus o controle da sua vida e faz do jeito dele. Ouçam-me com atenção porque vamos orar. Ouçam-me, minha vida foi impactada em 27 de novembro de 1994. E quero que vocês reflitam sobre o que acabei de ensinar. Isto foi o que eu disse a Deus no dia 27 de novembro de 1994. Era um pouco depois das 8, numa quarta-feira à noite. Eu me lembro muito bem. Ao lado do sofá mais feio do mundo, caí de joelhos e comecei a orar. E foi isso que eu disse a Deus. Deus, eu destruí e arruinei a minha vida. Os dias que me restam são teus. Ouçam, eu sempre fiz tudo certo. Minha esposa está sentada na primeira fila. Ela me chamaria de mentiroso se eu dissesse que sim. Você sabia que mais de 1000 vezes no Antigo Testamento Deus disse aos filhos de Israel: voltem, 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 retornem, foquem direito, prestem atenção? Sou grato porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. Mas é isso que Ele está nos dizendo. Você quer que o seu território se expanda? Você quer ser muito abençoado? Você quer que a mão de Deus seja evidente? Evidente nos diferentes âmbitos da sua vida. Então é melhor você seguir a orientação dele para compreender melhor como enfrentar as provações e tentações. E quando você fizer isso, vamos lá, cara, isso é sensacional. E com isso eu termino. Acho que desta vez estou mais animado. Isso é bom, muito bom. Ele diz, porque aqui está a questão. Essa foi uma grande série. Sim, é aí que eu posso te levar. Vamos agora
Se é aí que eu posso te levar. Escutem bem. E Deus concedeu o que ele pediu. Deus o acompanhou nas provações, o acompanhou nas tentações, o abençoou abundantemente, ampliou seu território e o protegeu onde quer que fosse. E milhares de anos depois, estamos falando de um homem cujos pensamentos Deus protegeu, o que lhe deu as ações corretas e Deus concedeu o que ele pediu. O que Deus fez por Jabez, ele pode fazer por você. Você é seguidor de Cristo? Você consegue se lembrar do momento da sua vida em que entregou sua vida a Jesus Cristo? Eu te levei ao meu esta manhã e simplesmente disse: Deus, vai ser só você, vai ser só você. Nem sempre vou acertar, mas vai ser você. Minha vida é tua. Você já fez isso? Você tem certeza disso? Veja, a Bíblia ensina que pecamos, que nos afastamos. Certifique-se de me ouvir dizer isso. Todos pecamos, eu pequei, todos pecamos. Por isso Cristo veio e Deus te ama, mas Deus entende a realidade. Ouçam bem, Deus te ama, por isso enviou Cristo.